Postura passiva versus postura ativa. Assuma uma postura ativa diante de seu objetivo. Por quê? Falo por mim e imagino que muitas pessoas tenham vivenciado situações semelhantes. Eu cursei só Direito. Minha formação é Direito, minha formação é Jurídica, um curso da grande área de Humanas e Ciências Sociais. Um curso em que a minha função basicamente consistiu em ouvir. Eu ouvia os professores explanando as aulas e basicamente tinha um compromisso, respeitá-los enquanto professores, cumprir os horários e tirar boas notas. Não só boas notas, mas notas suficientes à aprovação. Os únicos momentos durante a minha graduação dos 5 anos em que se esperava de mim uma postura ativa eram as avaliações. Naquele momento eu tinha que pegar o meu material, os meus códigos, enfim, as minhas anotações e provar que eu sabia alguma coisa, que eu tinha aprendido ao ouvir. A lógica da minha graduação inteira foi passiva. Eu tenho que ouvir e de tempos em tempos eu tenho que estudar um pouco para as provas. Só que no campo dos concursos públicos é muito diferente. Se você não assume uma postura ativa, pessoal, individual, ninguém o fará por você. E essa é uma mudança radical de perspectiva. Não há como você atingir um objetivo difícil, que é um concurso público, porque pressupõe concorrência, sem assumir uma postura ativa diante do seu objetivo. Curso nenhum é suficiente à aprovação. No curso nós estamos ouvindo aulas organizadas, muito bem direcionadas, pessoas preparadas e com grande satisfação em mostrar o caminho, dar as dicas e mostrar as teorias mais importantes. Mas existe algo que é pessoal, algo que é individual, intransferível e insubstituível. É a postura ativa diante do seu objetivo. Isso ninguém pode fazer por você. Você pode ter o maior apoio familiar possível, social, financeiro, temporal. Se não houver uma postura ativa muito forte de sua parte, dificilmente, eu não uso a palavra impossível, porque eu realmente não acredito na ideia do impossível. Aliás, se todo mundo acreditasse na ideia do impossível, evolução jamais existiria. Mas se você não assumir uma postura ativa mesmo diante dos seus objetivos, dificilmente o resultado chegará de uma maneira simples, direta e imediata. Tem algo que eu aprendi com o meu pai. Aliás, muitas coisas nós aprendemos com os nossos pais. Meu pai é professor do curso de Direito lá em Ponta Grossa, e sempre foi um grande orador. E uma das grandes decepções do meu pai é que eu não aceitava falar em público. Meu pai insistia: meu filho, você faz direito, você tem que se expor, você tem que aprender a falar em público. Um dia, se for advogado, vai ter que se manifestar numa audiência. E não havia meios do meu pai me convencer a falar em público. E graças a ele, graças ao exemplo do meu pai, eu aprendi e, segundo ele, gostei. Por isso que eu tô aqui hoje. Mas uma das coisas que meu pai mais me ensinou fazendo é a por ele chamada abstração do mundo. O que seria a abstração do mundo? Quando você está fazendo uma coisa tão importante quanto esse estudo preparatório para um concurso público, o mais interessante não é necessariamente o tempo de dedicação ali, essas famosas 14 horas, mas a intensidade da tua dedicação para aquele momento especial. Se você tem meia hora, e muitas pessoas daqui, e de todos esses rincões do Brasil, só dispõem de meia hora, 45 minutos de estudo. Mas então faça desses 30 ou 45 minutos os mais intensos possíveis em termos de aproveitamento. Dica simples: desligar o celular, desligar o aparelho de som, focalizar na atividade principal, que é o estudo, e aproveitar esse momento. Essa é a abstração do mundo. A criação de um momento especial de introspecção intelectual que você possa dali extrair o máximo. Essa é a fórmula da abstração do mundo, isso que aprendi com meu pai, isso que vejo ele fazendo na sua vida pessoal. Recentemente ele me disse: vou escrever a minha tese de doutorado em 1 ano.
E ele, professor da universidade, pró-reitor da universidade, eu falei, pai, mas você vai tirar algum tipo de licença? Não, eu vou fazer 2 horas por dia, em 2 horas por dia a minha tese, são tantas horas necessárias, escreverei 3 páginas diárias, e quando chegar no final do ano, terminarei a minha tese. E ele fez rigorosamente isso. Pela manhã ele acordava, começava a produzir, até seja estudando, ou seja escrevendo. Quando davam as 2 horas do programa dele, se ele estivesse empolgado ou não, ele parava e ia fazer as outras coisas da vida. No dia seguinte a mesma coisa. Resultado, em 1 ano ele conseguiu fazer tese. É um exemplo caseiro que eu trago, mas é um exemplo de uma força muito importante que leva à abstração do mundo. É uma técnica que, se você explorar bem, vai trazer bons resultados.